9 tipos de adoradores. É isso mesmo, 9 tipos de adoradores. Esses foram os que eu contei. Pode ser que existam mais, mas eu contei pelo menos 9 tipos de adoradores nesta conversa de Jesus com a mulher samaritana. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e nesta oportunidade eu quero estar conversando com você sobre a lição de número 3, a lição que tem como título A Verdadeira Adoração. Bem, em um vídeo anterior, nós falamos sobre uma conversa reveladora, uma conversa de Jesus com a mulher samaritana, que, aliás, o texto, a leitura bíblica em classe se ocupa justamente desta conversa no capítulo 4 do Evangelho de João, versículos 5 a 7, versículos 9, 10, 19 a 24. É o desenrolar da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E deixe-me já, à guisa de introdução, estabelecer uma curiosidade com os irmãos. Você já reparou que o Evangelho de Mateus, ele se ocupa nas grandes mensagens, nas grandes pregações de Jesus? Em Mateus nós encontramos o Sermão da Beatitude, ou o Sermão das Bem-aventuranças, também conhecido como o Sermão do Monte. Em Mateus nós encontramos o Sermão Profético. Em Mateus nós encontramos vários sermões de Jesus em várias situações. Mateus se ocupa dos grandes sermões de Jesus. Já João se ocupa dos relacionamentos, dos encontros, das conversas que Jesus teve com pessoas. Eu até fiz uma relação rápida aqui, Evangelho de João. No capítulo 1, Jesus conversa com seu primo, João Batista. Jesus conversa com os seus primeiros discípulos. No capítulo 2, Jesus conversa e opera um milagre na vida de um casal de noivos que estavam se casando. No capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus conversa com a samaritana e depois com seus discípulos. No capítulo 5, Jesus conversa com o paralítico de Betesda. Ainda no capítulo 5, Jesus conversa com os judeus e se declara igual ao Pai. No capítulo 6, Jesus conversa com uma multidão faminta e multiplica os pães. Ainda no capítulo 6, Jesus conversa com essa mesma multidão e diz: olha, vocês estão me seguindo só por causa do pão, do milagre do pão, mas eu preciso que vocês me sigam por amor. E foi nessa conversa de Jesus com essas pessoas que algumas começaram a sair. Então, ainda no capítulo 6, Jesus conversa com os seus discípulos e pergunta: vocês também não querem sair? Conclusão: todo o livro de João é sempre Jesus conversando com alguém. E nestas conversas, Jesus revelando grandes verdades, verdades doutrinárias. E nesta lição de número 3, que faz referência ao capítulo 4 de João, mais uma vez, Jesus está conversando com alguém. E nesta conversa de Jesus com a samaritana, ele nos revela grandes e preciosas verdades. E dentre as verdades, Jesus fala sobre adoração, ou a conversa fala sobre adoração. E o título da lição, A Verdadeira Adoração. Então foi dentro deste contexto, que ao analisarmos o texto, nós encontramos pelo menos 9 tipos de adoradores. Sim, é possível que alguns desses tipos se repitam na vida de uma pessoa só. Mas eu contei pelo menos 9 e eu gostaria de citá-los, apenas citá-los, pois o tempo é muito exíguo para nós comentarmos sobre cada um deles. Mas vamos ao texto e vamos ver então quais são esses 9 tipos de adoradores. Aí você aproveita para ir avaliando se você se enquadra em algum ou em alguns desses tipos de adoradores. Por exemplo, a conversa começa. Jesus pede de beber. E ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus responde: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida. E a mulher fala assim: mas tu não tens com que tirar esta água da vida? O poço é fundo, foi Jacó que cavou e Deus também para seus filhos. E Jesus replica dizendo: mulher, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais vai ter sede. Aí então a mulher diz assim: tu és maior do que o nosso pai Jacó? Finalmente,
quando a mulher ouve de Jesus que ele tem uma água diferente, a mulher diz assim: Senhor, me dá dessa água para que eu nunca mais volte aqui. Jesus então responde assim: vai lá e chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, eu não tenho marido, porque já tiveste 5 e o que agora tens não é teu. Pronto. Ela percebeu que estava conversando com uma pessoa diferente. E as suas primeiras palavras foram, após isto: vejo que és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. Primeiro tipo de adoradores: adoradores históricos ou convencionais. O que seria isso? Nossos pais adoraram neste monte. Ou seja, nossos pais, é a tradição. A minha tradição, a tradição do meu povo sempre foi assim. Nós adoramos desta maneira, igual aos nossos pais. Nossos pais convencionaram adorar a Deus desta maneira, neste lugar, e nós seguimos as orientações do nosso pai. Eram adoradores históricos ou adoradores convencionais. Mas não fica só por aí. Ainda nesta expressão, nossos pais adoraram neste monte, a mulher estava revelando também uma segunda classe de adorador. São os adoradores facciosos. Como assim adorador faccioso? Bem, os judeus adoram lá e nós adoramos cá. Os judeus adoram lá da maneira deles. Nós aqui adoramos da nossa maneira. Não nos misturamos com a adoração de lá. Nós já temos a nossa adoração. Era um povo que fazia divisão. Era um povo que fazia facção. Eram os adoradores facciosos. Se bem que alguns judeus também adoravam desta forma. Deixam os samaritanos lá e nós aqui vamos adorar a Deus. Esses são os adoradores facciosos. Mas ainda no versículo 20, só no versículo 20, com essas palavras dela, nossos pais adoraram neste monte. Ela está dando uma terceira classe de adoradores, os adoradores geográficos. É aqueles que entendem que Deus só pode ser adorado em um lugar. Os judeus diziam, em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos diziam, não, nós só adoramos a Deus aqui em Samaria, no Monte Gerizim. São os adoradores geográficos. Já viu? Eu não posso adorar em outra igreja, eu não posso adorar em outro lugar, tem que ser aqui, tem que ser dessa maneira. São os adoradores geográficos. Como eu disse, não dá tempo de abordar, não dá tempo de especificar, não dá tempo de comentar todos os tipos de adoradores, mas é apenas para que os irmãos tenham uma noção. Quarto tipo de adorador, ainda no versículo 20, a mulher diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O tipo de adorador que nós encontramos aqui são os donos da verdade. São os adoradores arbitrários. Veja o que a mulher diz. Vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é onde se deve adorar. Ou seja, os judeus impuseram uma condição. Olha, a verdade está conosco. Ou é desta maneira, ou tudo que não for feito desta maneira estará errado, porque nós determinamos que deve ser assim. São os adoradores arbitrários. Só serve da maneira deles, só serve no lugar deles, só serve da forma que eles veem a coisa. Adoradores arbitrários, os donos da verdade. É o quarto tipo de adoradores. Agora, com a resposta que Jesus dá para aquela mulher, nós encontramos outros tipos de adoradores. Versículo 21. Disse Jesus à mulher, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está citando para ela o quinto tipo de adorador. São os adoradores universais. Ou seja, aqueles que não estão presos a um lugar geográfico. Aqueles que não estão presos a uma denominação. Aqueles que não estão presos a uma condição física. Eu chamo-os de adoradores universais. Jesus falou, olha, não é em Jerusalém e não vai ser também nem em Samaria. Porque os adoradores universais, eles entendem, e lá na frente Jesus fala, que Deus é adorado em espírito, porque Deus é espírito. O Espírito Santo, quem corrobora com a nossa adoração a Deus, é espírito. E espírito não está limitado a um local geográfico.
É por isso, então, que Jesus cita estes adoradores, os quais eu denominei como adoradores universais. Aqueles que adoram a Deus em qualquer lugar. Versículo 6, sexto tipo de adorador. Versículo 22. Vocês, samaritanos, disse Jesus, vocês adoram o que vocês não sabem. Sabe qual é o tipo de adoração? Ou o tipo de adorador? São os adoradores ignorantes. E foi Jesus quem falou isso. Vocês adoram o que vocês não sabem. Tem muita gente adorando na ignorância, adorando a Deus na ignorância, ou seja, está adorando da forma errada, nem sabem por que estão adorando, nem sabem como estão adorando, nem sabem o propósito com o qual estão adorando, são adoradores ignorantes. Jesus falou, vós adorais o que não sabeis. Na continuidade, Jesus diz, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus, neste versículo, cita a sexta e a sétima qualidade, ou seja, o sexto tipo e o sétimo tipo. O sexto tipo são os adoradores ignorantes, que adoram sem saber, mas o sétimo tipo são os adoradores conscientes, adoradores racionais, que adoram a Deus e sabem como devem adorar. Adoram com consciência, adoram com razoabilidade, adoram porque sabem como devem adorar, adoram a Deus e eles sabem como devem adorar. Eles adoram com consciência, eles sabem. Jesus falou, os samaritanos não sabem, adoram o que não sabem. Já os judeus adoram o que sabem. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, a partir do versículo 22, Jesus dá os dois últimos tipos de adoradores. No versículo 22, Jesus diz, 23, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Versículo 24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Jesus fala dos verdadeiros, mas por inferência, por contraposição, se existem os verdadeiros, existem também os falsos. Então Jesus está citando o oitavo tipo de adorador, são os falsos adoradores. E Jesus está citando o nono tipo de adorador, são os verdadeiros adoradores. Os falsos adoradores, eles parecem verdadeiros, mas não são verdadeiros. Eles parecem adoradores, mas não são adoradores. Já os verdadeiros adoradores, Jesus falou que eles possuem pelo menos duas características. A primeira característica do verdadeiro adorador é que ele adora a Deus em espírito e em verdade. Em espírito porque Deus é espírito. Em espírito porque é o espírito do homem que é vocacionado para adorar a Deus. Em espírito porque o Espírito Santo interage com o nosso espírito para que nós reconheçamos que somos filhos de Deus e para que nós venhamos a adorar a Deus de verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. Mas os verdadeiros adoradores também adoram a Deus em verdade, pelos motivos certos, da forma certa. E, finalmente, a segunda característica dos verdadeiros adoradores é que eles são procurados por Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Porque adorar a Deus, e a nossa lição vai se ocupar disso, de dar o significado, adorar a Deus é se render a Deus. Adorar a Deus é se capitular a Deus. Adorar a Deus é reconhecer o senhorio e a soberania de Deus. Adorar a Deus é sim um ato litúrgico, pessoal ou coletivo, mas acima de um ato litúrgico, adorar a Deus é uma atitude. O verdadeiro adorador adora a Deus não apenas numa performance litúrgica, mas adora a Deus em espírito e em verdade. Adora a Deus com a sua vida. Você vai ver na lição, professor e aluno, que o termo adoração
latreia do grego, e tem uma outra palavra também, ela faz referência ao serviço a Deus. Ela faz referência à submissão de um servo. Adorar a Deus é se submeter ao senhorio e à soberania de Deus. O verdadeiro adorador, ele se submete a esta soberania divina, não apenas, repito, com performance litúrgica, mas também com a sua própria vida. Todos os atos, todas as ações, todas as atitudes de um verdadeiro adorador apontam para glorificar a Deus, apontam para atribuir a Deus todo o mérito de qualquer conquista, de qualquer ação, de qualquer realização. Adorar a Deus é reconhecer absolutamente Deus como Senhor. Então, neste vídeo, nós falamos sobre os 9 tipos de adoradores. O adorador histórico, o faccioso, o geográfico, o arbitrário, o universal, o ignorante, o consciente, o falso e o verdadeiro. Qual desses tipos você se projeta? Qual desses tipos você acha que você possa ser? Com certeza nenhum dos negativos. Mas que Deus nos abençoe. Tenhamos uma boa, ou melhor, tenhamos uma excelente aula no próximo domingo. Obrigado por estar comigo até aqui. Vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Roque Ribeiro. Você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar o joinha. Não esquece de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Não esquece de fazer o seu comentário. Gostou, não gostou? Contribua com alguma informação. E queremos se inscrever nas nossas redes. Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, tudo minúsculo. Tchau, tchau. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.